Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Chuvinha rolando aqui, 24 graus e meio em Vitória, Espírito Santo. Dia raro, bastante conforto nessa cidade desconfortável, beleza? Hoje é um assuntozinho inicial, assim, vamos começar a puxar uma conversa aqui sobre o que eu tenho pensado e explorado com agentes desses que usam essas IAs generativas, né, para resolver questões de design, beleza? Papinho introdutório e a gente vai conversando nos próximos vídeos. Você chegou por aí agora, meu nome é Hugo Cristo, eu sou professor do curso de design da UFES, designer, mestre doutor em psicologia. Nesses vídeos aqui que eu gravo indo de casa para o trabalho, para a universidade, eu boto a câmera aqui, começo a bater papo sobre assuntos que me interessam durante o trajeto. Não faço pós-produção, não edito, não faço nada, do jeito que sair, saiu. E aí depois eu boto a capinha no YouTube e subo o assunto. Já tem quase 30 vídeos no canal, estamos chegando lá. E são sempre assuntos que articulam psicologia, design, computação. Então vamos nessa. Todo mundo está ouvindo falar desse negócio, a IA agêntica, seus agentes com IA. E aí essa história, basicamente, resumindo aqui, né, tem umas plataformas integradoras, basicamente com programação de fluxo, né, flow programming. Você bota umas caixinhas, liga uma na outra e controla o fluxo da informação. Essas caixinhas, elas controlam um ou mais modelos desses que a gente tem agora, de geração de texto, geração de imagem, de vídeo, mas basicamente modelos de raciocínio, né? E uma coisa legal que você faz, que é o que me interessa aí, é você pega de repente o prompt que você tem de um agente, quer dizer, a resposta que ele dá para o seu prompt pode ser uma entrada num outro agente. Então você pode, por exemplo, fazer um tipo de avaliação de um problema que ele requer raciocínio mais lógico-matemático, e aí você passa por um agente especializado nisso. Ou de repente é uma questão mais de filosofia, e você pega um agente treinado em bases de texto da filosofia e você responde. Ou você precisa gerar uma imagem, você direciona para um que trabalha com essas questões de geração de imagem, ou de interpretação da imagem, né? Então você vai botar um de visão computacional. Enfim, você tem como montar um exércitozinho de agentes. Não é uma coisa levinha, não é tão trivial de usar, porque você tem que saber minimamente programar, ou vamos dizer assim, né, as etiquetas de programação aí. Você tem que baixar uma plataforma, rodar localmente, precisa de Node, ou precisa de coisas botar num Docker rodando. Então não é trivial, tá? Não é uma coisa que, não é igual você abrir um chat GPT para usar. E tampouco você está limitado a ficar dando prompt pro negócio. Você pode, por exemplo, já dar uma entrada pro modelo como se fosse já um texto fixo, e ele vai trabalhando aqui em cadeia. Você pode alimentar ele, por exemplo, com conteúdo extraído de um PDF, mandar ele processar e jogar para frente. Enfim, tem muitas possibilidades. Eu testei duas plataformas nesses dias aí. Uma é o N8N, que é o N8N, que é o mais famosinho, e outra é o Rivet, que eu achei bom. Eu achei até melhor que o N8N, porque o N8N é Node, né? E aí você precisa ficar com aquele monte de coisa baixada no computador, enfim, mas funcionam bem. Eu gostei mais do jeitão da Rivet, mas me parece que são todas meio parecidas, né? Quem faz o Rivet é uma empresa chamada Ironclad, que tem soluções aí de CRM, coisa do gênero. Mas ignorando esses detalhes técnicos aqui, qual que é acho que é o impacto disso para os designers, né? Se fala muito aí que você vai automatizar processo, você vai facilitar a sua vida fazendo, né, encadeando aí uma série de coisas que quer fazer, marcar agenda, ler e-mail e já transformar o e-mail num compromisso, numa reunião. Eu tenho visto um monte de exemplos assim de produtividade, de organizar a vida, mas não acho que esse aí que é o mais bacana da história. O que eu estive pensando é que quando a gente olha para a história da IA, lá no começo, a IA simbólica, da segunda metade do século XX, você tinha o lance de você observar o comportamento dos seres humanos, resolvendo problemas, por meio de protocolos ali que você montava e acompanhava. E os resultados dessas observações eram sistematizados e você utilizava aquilo para construir um programa no computador que simulava, né, as estratégias de resolução de problemas que os seres humanos faziam. E aí você tem aquelas grandes histórias do xadrez, né?
resolução de problemas de lógica proposicional e, enfim, sistemas especialistas depois e tal. Uma coisa que a gente meio que perdeu o link, que se esqueceram disso, e esqueceram mesmo, né? É que você vai ter a IA, eu já falei sobre isso nos vídeos aqui, como um recurso para você investigar a psicologia de forma teórica, assim. Você pensa sobre a psicologia utilizando esses recursos, é uma coisa muito rica, porque afinal de contas você vai... Quando você estabelece um código, um procedimento para poder simular o comportamento humano, você tem uma teoria sobre aquele comportamento, né? Então isso tem um monte de possibilidades interessantes de discussão, mas isso perdeu um pouco, especialmente porque a IA subsimbólica, né, ou conexionista, como a gente fala, dessas camadas profundas aí, elas são caixas pretas, a gente não sabe o que está acontecendo, mesmo com um esforço aí da Anthropic, por exemplo, que é a empresa que faz o Claude, né, que é um desses grandes agentes aí, defendendo que está começando a mapear uma biologia das LLMs. Eu acho absurdo essa palavra, mas enfim, vamos nessa. Você sabe muito pouco por que essas coisas fazem o que elas fazem, né? E aí, quando a gente recupera a história da gente, ele volta pro horizonte, você volta a encarnar um pouco as coisas que você perdia, né? Vamos dizer assim, que esses modelos de aprendizagem profunda aí que a gente tem, eles são descarnados. Como assim? Eles rodam como se fosse uma caixinha com um neurônio, um conjunto de neurônios artificiais em suspensão, não tem corpo, não tem estrutura nenhuma, né? Não ocupa espaço, não se move no espaço, né? Enfim, você tem só uma coisa rodando ali dentro do computador, sendo que a gente tem um monte de aplicações para IA que de fato são, sei lá, robóticas, tem um corpo, né? Se move, enfim. Mas o agente, ele tem uma coisa interessante, porque muitas ferramentas de simulação, tipo NetLogo, que eu uso bastante, elas partem da concepção do agente para você poder trabalhar com simulações de fenômenos sociais, biológicos, físicos e tal. E como que funciona isso? Você tem um conjunto de agentes que eles têm uma interação local, quer dizer, eles interagem com quem está na proximidade dele, e aí tem dois tipos principais de vizinhança que se usa, né? Que é de Moore e a de von Neumann, que você pode, sei lá, considerar os seus 8 vizinhos, né? Ou você pode considerar os seus 4 vizinhos, como imagina uma cruz aí, ou uma matriz com 3x3, né? Você está no centro, então você considera aí seus 8 vizinhos no entorno, e aí você tem essas interações locais só, que podem ser recorrentes, inclusive, e você tem interações com o entorno também, né? O meio simulado, ele também tem propriedades variáveis que você pode sentir, detectar e tal, e você estabelece regras muito simples de conduta para esses agentes, e aí, por conta dessas condutas, eles conseguem, no agregado, quer dizer, de maneira emergente, né, o produto emergente dessas interações dos agentes soa inteligente para a gente, ou de repente é uma representação daquele fenômeno que eu estou estudando. Se a gente pensa os agentes de IA dessa maneira também, você começa a recuperar a análise do comportamento humano para construir essa rede de agentes. Veja que com as LLMs você está praticamente preso na linguagem natural, né, como interação. Você bota ali, você dá um prompt de maneira síncrona, ele processa e te responde, você faz de novo e tal. E quando você começa a trabalhar com agentes, você não só tem como encadear a interação entre eles, como você cria agentes com propósitos muito específicos que eles participam de alguns momentos da dinâmica própria do seu sistema. Não necessariamente tendo como aplicação só coisa de linguagem natural. Você vai ter, por exemplo, encadeando um agente que é responsável por poder, sei lá, extrair dados de um PDF, um outro agente que ele pega esses dados, transforma para uma outra coisa, que passa para outro agente que vai transformar aquilo em imagem, sei lá. Então você tem como estabelecer regras simples para esses agentes, colocá-los em rede, né, conectados, e você pensar o fluxo dessas informações entre esses agentes. E aí você volta a ter, me parece, teorias interessantes sobre a conduta humana na resolução de problemas específicos. Você começa a olhar para o problema, sei lá, um problema de tradução, por exemplo, né, de tradução de um texto, tradução de um podcast, para poder pegar uma mídia diferente. Você tem um áudio em outro idioma e você quer traduzir ele para o seu idioma e fazer uma apresentação de slides, por exemplo, em vez de você fazer um texto, né? Então, o que acaba acontecendo? Você pode criar um agente especializado em extração de transcrição, né, do áudio do podcast, e aí você tem um outro agente especializado em fazer a tradução, aí você tem outro agente que é especializado em
sintetizar, né, fazer resumos, sínteses do conteúdo do podcast, e o outro que é a partir desse resumo que ele recebe, constrói os slides. Então você tem como fazer como se fosse um time mesmo, que olha para um problema e fragmenta ele, separa ele em etapas. Isso lembra muito, gente, muito, para nós somos designers, das ideias de você observar uma jornada do usuário, você investigar a jornada do usuário. A jornada do usuário é aquele negócio que o cara, ou do cliente, do consumidor, chama como vocês quiserem, aquele cara que está lá, ele observa uma tarefa que ele tem para fazer, sei lá, consumir um produto, contratar um serviço, ou visitar uma loja, não sei, e você observa as coisas com as quais ele interage, os pontos de contato, que são visíveis para ele. Você pode avaliar cada item desse. E também tem uma parte que ele não tem acesso, que não é visível para o usuário, que são as funções que estão em back-end ali, né? Que estão ocultas. Então, sei lá, o cara vai na loja, ele não sabe como é que a loja é limpa, ele não sabe como é que é o estoque, mas ele pede um produto, aí o estoque, o cara, o vendedor, vai lá, depois fatura o produto, pede no estoque, aí o estoque separa, embala. Então você tem uma parte visível, uma parte invisível, né? Uma visível e invisível, que você consegue descrever a jornada de um usuário, de um cliente e tal, em qualquer contexto. Me parece que a gente vai começar a migrar para isso também. E aí tem uma área que eu estou chamando aqui na minha cabeça, né? Voz da minha cabeça falando, no design de agentes, é muito menos sobre você se preocupar com a parte de implementação dos modelos, né? Eles são todos prontos aí, essas ferramentas visuais são super fáceis de usar. Tem que saber um pouco de programação, mas o básico está lá colocado. E você voltar a se concentrar no problema, que era como os pioneiros da IA faziam. O problema é resolver a necessidade, sei lá, por questões de acessibilidade, por exemplo, né? Você pode ter estudantes que não são ouvintes, você quer pegar um podcast que quer usar em sala de aula, e você quer converter aquele podcast em áudio, em outro idioma, numa apresentação de slides que uma pessoa que não é ouvinte pode seguir, por exemplo. Então, o problema volta a ser o centro da história, e você, ao fazer a proposta, né, de como que um agente desse se comporta, você tem uma teoria sobre aquela tarefa. Isso me parece muito relevante do ponto de vista do design e, obviamente, da psicologia também, que me interessam, né? Então, assim, vou voltar a falar disso mais um pouquinho. Eu estou tendo algumas ideias de como eu poderia aplicar isso no contexto de sala de aula, obviamente, mas eu tenho outros tipos de problema que são problemas bem específicos que me levam a conceber produtos novos. E talvez a gente experimente aí o surgimento de uma série de teorias de propósito bem específico, para resolver problemas bem específicos, e que você pode concatenar, encadear elas para você poder fazer essas transformações. Tem uma coisa muito legal que a gente não leva muito em consideração, que é justamente essa ideia de que se o design é processo, você tem transformações nesse processo, né? Você tem algumas coisas que elas precisam ser transformadas, às vezes traduzidas para um formato certo, às vezes por uma dimensão certa, por uma redução específica. Então eu acho que, por exemplo, sei lá, no cenário de análise e visualização de dados, eu acho incrível essa possibilidade, porque todos nós que somos mais dessa área passamos pelo trabalheira que era você ficar fazendo raspagem de dados, aí, scraping, né, que a gente fazia. E essa raspagem é uma trabalheira de fazer, e aí você, depois que você raspava, tinha que limpar os dados. Depois de limpar os dados, você tinha que importar numa linguagem, algum ambiente, você poderia fazer o tratamento estatístico. Depois tem que gerar os gráficos. Você pode construir um agente especializado em fazer a raspagem, um agente especializado em limpeza e estruturação do banco, um agente especializado em importar para um ambiente que tem os scripts, rodar eles, ver a significância estatística, fazer os testes que tem que fazer, e finalmente um que comunica os resultados gerando os gráficos. Então é uma cadeiazinha, né, que resolve o problema da coleta, limpeza, transformação, né, organização dos dados, até a comunicação deles. Isso é um problema de design para mim, obviamente, que vai fazer uso desses agentes, e é uma coisa que um GPT sozinho não faz. O cara não tem como abrir um chat GPT ou Gemini, sei lá, e começar a fazer isso. Dá muito trabalho, é manual, né? E esses ambientes, o legal deles é que você consegue botar esse profissional em cadeia. Eu fiz uns testes bobos, né? Eu sou um cara de PHP, assim. Não que eu goste de PHP, mas como eu sou um cara de C lá atrás, e a coisa que mais parecia com C quando eu comecei a trabalhar com web lá final dos anos 90, PHP era escolha natural, eu continuo usando PHP até hoje. Então, muito simplesmente assim, eu botei o Rivet rodando numa porta da minha máquina, botei um servidor de web LAMP, né, rodando PHP, MySQL, essas coisas lá, e consegui fazer esse treco se comunicar. Então você faz a interface com o usuário, por exemplo,
que gerencia o processo, e você bota aquela bateria de agentes embaixo ali, tomando as rédeas daquele processo que você elaborou e que você quer que ele seja, de alguma maneira, conduzido a partir das expectativas do usuário. É um barato essa história. Eu acho que talvez seja uma das coisas que mais estão me animando em relação à IA, porque a IA em si, né, essa coisa de usar ChatGPT para gerar texto, imagem, esse comportamento desgraçado da OpenAI roubando dados dos outros, enfim, isso não me agrada em nada. Mas eu gosto da ideia de você usar esses agentes, especialmente você pode trabalhar com modelos específicos offline, sem dar dado para ninguém que está na nuvem aí. Eu, por exemplo, estou usando os modelos da Microsoft, da família Phi, que são muito bons. Estou usando algumas coisas que são das variantes lá, né, do Qwink de programação e também do DeepSeek, tudo local. Então você ainda consegue fazer essas coisas sem precisar ficar usando coisa online, sem pagar por isso. E finalmente você tem uma série de provedores de hospedagem que você paga aí seus 30, 40 reais por mês mais ou menos, bota uma VPS lá, uma máquina virtual dessa rodando um Docker, que já tem dentro da sua instalação lá um negócio desse rodando, um Rivet ou um N8N, por exemplo, e pronto, tá no mundo, né? Os seus agentezinhos estão rodando no mundo aí. Que é uma coisa que eu sinto muita falta no caso do NetLogo, né? O NetLogo é uma ferramenta didática ou para você usar offline. Então, com essas ferramentas de agora, você faz offline, mas quando tá pronto você dá um deploy, né? Joga lá para a nuvem e aquela coisa que você fazia só para você pode ser tornada disponível para fazer para os outros também, beleza? Chegando novos aqui na chuvinha. Vou voltar nesse assunto ao longo da semana quando eu estiver explorando as possibilidades, tá? Olha que maravilha, caiu meio grau, já 24 graus aqui em Vitória, chuvinha boa, dá um descanso do sol desgraçado no final de semana. Cinto de segurança, né, gente? Respeito pedestre. Valeu, boa semana aí pra todo mundo.